Veja só o que o Lula está fazendo com o Brasil. Uma empresa que é mal gerenciada e está em um cenário econômico positivo, ela pode até sobreviver. Mas uma empresa que é mal gerida e está em um cenário econômico desfavorável, como é o caso nesse momento, ela não consegue sobreviver. Então os Correios aí estão fechando 38 unidades e o pessoal do sindicato já está revoltado com essa história. Então vamos conversar sobre esse assunto e já se inscreva nesse canal, me ajuda a bater os 200 seguidores, deixa um like aí no vídeo para dar uma força e dizer para esse algoritmo que esse conteúdo que você está acompanhando aqui é algo que realmente é relevante para a sociedade. Bom, então a gente sabe que os Correios eles nunca foram assim muito de dar lucro, né? A empresa ela já faz alguns anos que ela não é lucrativa. E isso não é uma coisa assim, do governo Lula, ou é governo Lula e Bolsonaro. Tá, Correio nunca teve uma lucratividade muito grande e o serviço prestado por eles, infelizmente, é muito ruim. Não tô falando diretamente dos funcionários. Eu acredito que é um problema da gestão e por conta da gestão, muitas vezes muitos funcionários acabam não tendo o incentivo certo para trabalhar. Mas que incentivo é esse, Marcos? É ganhar mais dinheiro? Não, é poder ser demitido. Porque a partir do momento que a pessoa ela pode ser dispensada, ela pode ser demitida e ela tem meta a cumprir, e se ela não cumprir a meta, ela vai ter que procurar outro emprego, aí ela se sente incentivada a trabalhar melhor, tá? Ganhar mais ajuda? Claro que ajuda, mas tem que ser pelos dois lados. Ter um salário bom e ao mesmo tempo ter ter um incentivo positivo e ter um incentivo negativo, que é poder ser demitido, tá? Essa história de um funcionário público, ele tem lá as regalias, tem o trabalho dele e tudo mais, não poder ser mandado embora é um absurdo gigantesco, né? Tanto é que pela nossa lei, sim, tem como você mandar um funcionário público embora, mas na prática não é assim que a coisa funciona, né? Tanto é que você pega o caso do Mercado Livre, por exemplo, como o serviço dos Correios é muito ruim, eles começaram a usar o seu próprio serviço de entrega. E eu vou dizer uma coisa aqui pra vocês. Há algum tempo atrás, eu cheguei a morar próximo do zoológico, né? Numa rua, tem uma avenida chamada Avenida do Cursino, eu morava na rua de trás dessa Avenida do Cursino, que é uma avenida bem movimentada, tá? Então, assim, não é um local de difícil acesso, mas quase sempre que eu tinha que receber uma correspondência, quase sempre que precisava alguém anotar ou alguém pessoalmente receber, eu não conseguia receber essa correspondência. Eu tinha que mandar entregar em outro lugar para então ir buscar. Às vezes dava certo, às vezes não. Daí você fala assim, mas então, Marcos, eu acho que você está enganado. Às vezes você morava em um lugar de difícil acesso. Eu digo que não. Por quê? O Mercado Livre não falhava uma única vez. O Mercado Livre sempre conseguiu entregar tudo, desde encomendas menores até encomendas maiores, dentro do horário comercial, fora do horário comercial, porque eu faço home office, eu trabalho na minha casa. Então, eu sempre, pelo menos naquela época, eu sempre estava em casa e o Mercado Livre sempre conseguia entregar. Agora os Correios, né, às vezes ficava o bilhetinho lá de que não tinha ninguém para receber, às vezes eu simplesmente nem bilhete tinha, nem nada, eu só ia pesquisar e aquilo que havia sido entregue para mim retornou, né? Tanto é que no Mercado Livre durante um tempo muita gente ainda usava os Correios e toda vez que tinha entrega via Correio eu não comprava, tá? Eu não comprava porque para mim o serviço dos Correios foi um lixo, tá? Para mim. Pode ser que você, né? Assim, e quem mora em prédio também nem percebe muito essa diferença, porque prédio normalmente vai ter um porteiro, recebe lá, tem um porteiro lá pelo menos em horário comercial, a pessoa consegue receber as entregas dela. Agora, quem mora em casa, meu amigo, é uma tristeza. Parece até que eles fazem força para não conseguir entregar. Tem suas dificuldades no trabalho? Claro que tem, mas aí é que tá, né? O funcionário não pode ser mandado embora. Pode até ter uma meta a ser cumprida, mas a meta, ela sendo cumprida ou não, o cara continua com o cargo, o cara ganha a mesma coisa, ainda se tivesse, enfim, qualquer outro tipo de incentivo, mas não tem, né? Então, por isso que é um serviço ruim como esse, é um serviço lixo que nem esse, né? Só que daí tem um outro fator. Até então a empresa não dava lucro, mas o prejuízo não estava avassalador igual está agora no governo Lula. O que acontece? Durante o governo Bolsonaro, muitos cargos em estatais, como por exemplo os Correios, eles ficavam em aberto, né? Então a empresa continuava funcionando normalmente com a mesma qualidade do serviço, com aquele cargo aberto,
né? E o Bolsonaro não preencheu aquilo. O Bolsonaro, ele marcou a gestão brasileira pelo fato de ser um governo bem econômico, né? Ele gastou bem menos do que os seus antecessores e bem menos do que o que veio após ele, que é o Lula. Só que o que o Lula fez? O Lula não só colocou os seus funcionários lá, para não dizer outra coisa, né? Ele não só colocou e preencheu todos esses cargos vagos, como que, acredito que nos Correios também. Eu sei que nos ministérios isso foi feito, mas nos Correios acredito que, daí eu já não tenho certeza, mas eu acredito também foi isso. Ele criou vários cargos novos, né? Ministério, se você for ver, criou um monte de ministério novo. É um monte de cargo novo. Então toda aquela galera lá que apoiou o Lula e fez o L, é o quê? Galera hoje tá recebendo Lei Rouanet, conseguiu cargo no governo, conseguiu facilitação, isenção de imposto, um monte de coisinha legal, conseguiu pelo fato de ter apoiado o Lula. Gente, quem apoiou o Lula não apoiou de graça. Esquece isso, esquece, meu amigo, esquece. Você vê a diferença do Lula e o Bolsonaro, por exemplo, né? O Bolsonaro, tem muita gente que gosta do cara, tem muita gente que ama o Bolsonaro de paixão. Não é o meu caso. Eu acabo olhando para a situação de uma forma um pouco mais técnica. Bolsonaro gastou menos e entregou mais, por consequência, tem uma gestão melhor. Lula gastou mais e entregou menos, tem uma gestão pior, né? Para mim, independente de quem seja o nome que tá ali. Mas a questão é, Bolsonaro, ele gastava bem menos. E no fim das contas, você tem muita gente que gosta dele. E não exatamente daquilo que ele faz, aquilo que ele proporciona, mas gosta dele, a pessoa, o Bolsonaro, independente do que ele faz. Já o Lula, as pessoas votaram no Lula, você sabe por quê? É porque não gostava do Bolsonaro, né? Ah, Bolsonaro fala palavrão, Bolsonaro zoou doente, Bolsonaro é estúpido quando o jornalista é grosseiro com ele. Ah, Bolsonaro, sim, ele é o senhor grosseiro, ele é estúpido pra caramba quando ele vê que é necessário. Às vezes ele realmente não tem muita formalidade, e não tem mesmo, tá? Não tô tampando só com a peneira, né? Ele não tem mesmo, ele é grosseiro. Só que, o que acontece? Entre um grosseiro, entre uma pessoa que é estúpida e uma pessoa que fala palavrão, uma pessoa que zoa doente, que entrega resultado bom, que entrega as finanças do Brasil em ordem, eu prefiro esse cara. Ao invés do que o que talvez fala bonitinho, fala o que quer agradar e ferra com o Brasil. É o que tá acontecendo. Agora o pessoal que fez o L tá escondido embaixo da mesa, né? O que acontece? A gente bate recorde de Lei Rouanet, daí tá todo mundo em silêncio. Se você ver só o exemplo das queimadas, por exemplo, na época do governo Bolsonaro, tava bem menos. Ah, fizeram até musiquinha, salve a Amazônia, salve a Amazônia. Agora, na época do governo Lula, a coisa tá bem pior. Ah, mas daí não tem ninguém pra cantar salve a Amazônia, né? Que coisa, por que será que isso acontece, né? Daí os Correios, que já estavam no prejuízo na época do governo Bolsonaro, estavam no prejuízo na época do governo Dilma, do governo Temer, do outro governo Lula também, continuando no prejuízo, só que agora com o Lula a situação tá pior. Eles estão fechando algumas unidades também, né? Mas comenta aí o que você acha a respeito do assunto, se inscreva no canal e deixa aquele like maravilhoso. Até mais!